No programa Bate Pronto, especialistas elogiam desenvolvimento tático do Corinthians nos últimos jogos. E é um Corinthians que vai ganhando corpo, Bruno Prado. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Uma boa vitória, o Mirassol é uma boa equipe, né? Teve até, quando estava 2-0, um pênalti para o Mirassol. Cássio pegou e no lance seguinte saiu o terceiro gol, aí que ficou um placar mais elástico, ficou um 3-0. Mirassol é um time que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ele vai muito bem em casa, né? Isso é uma coisa que o Corinthians tem consolidada. O Corinthians joga bem a maioria dos jogos que faz no seu estádio. E ontem, mais uma vez, o Roger Guedes começa muito bem o ano, Renato Augusto muito bem. Então, é um time forte, né? Algumas coisas que ainda durante o ano que a gente vai ver se o time consegue evoluir, os jogos fora de casa, nas ausências de jogadores, principalmente do Renato Augusto, como é que o time vai reagir. Então, o jogo em casa, esse cenário, jogo com o time praticamente completo em Itaquera, o Corinthians é forte, o Corinthians ele pode derrotar qualquer adversário, quase derrotou o Palmeiras no meio de semana. Então, mais uma vez mostrou que em Itaquera é muito difícil ganhar do Corinthians. O Corinthians conseguiu um bom resultado e vai forte para a fase final do Campeonato Paulista. Até por jogar bem em casa, seria importante o Corinthians tentar terminar na frente do São Paulo, que dentro de uma normalidade, né, o Palmeiras fica com a melhor campanha, pegaria numa semifinal mais para frente, passando todo mundo, o quarto melhor. E aí Corinthians e São Paulo podem se enfrentar, um em segundo, um em terceiro. E aí quem tiver mais ponto vai jogar em casa. Então, numa eventual, e acho até bem possível, semifinal entre Corinthians e São Paulo, seria importante para os dois ser mandante no jogo, já que os dois são muito melhores em casa do que fora. Já vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A vitória do Corinthians que foi um presente para o torcedor, já que ontem o Dr. Sócrates completaria 69 anos de idade, era a data do aniversário do Dr. Sócrates, e que baita jogo do Corinthians. Nilson César, você transmitiu aqui na PAN a vitória do Corinthians por 3-0. Nilson, boa tarde. Verdade, boa tarde para você, Pedro, boa tarde, meus amigos da PAN. Foi bem o Corinthians, mas foi bem Mirassol também. Mirassol criou, o Flávio marcou os números aí, mais oportunidades de gol que o Corinthians. Sim. E quando passava pelo Cássio, batia na trave. O Cássio pegou pênalti. Gostei, o Mirassol tomou um, continuou em cima. Dois, continuou em cima. Tomou o terceiro e continuou em cima. Mas a vitória foi justa, claro, foi justa a vitória do Corinthians. O Renato Augusto jogando bem, o time vai bem. E ontem o Renato Augusto jogou muito bem. Ontem o Paulinho jogou na posição dele, né? Ainda sem condição física, claramente. Essa contusão fez muito mal para a vida do Paulinho, né? Mas ele entrou no lugar do Renato Augusto. É aí que tem que jogar o Paulinho mesmo, né? Saiu o Renato para descansar e entrou o Paulinho. Então o Corinthians tem o Roger Guedes e o Yuri Alberto. O Yuri está numa seca de gols aí, mas é um cara que vai deslanchar e vai marcar muitos gols. Ele precisava, na minha opinião, mais um meia ali para o Campeonato Brasileiro, sabe? E atrás também, mais uns jovens ali atrás para revezar com a turma mais antiga, né? Mas é um time que está se fortalecendo. Surpreendentemente para mim, esse rapaz, o Caetano, vem fazendo um técnico do Corinthians. Fernando Lázaro. Fernando Lázaro, porque eu estou com o Fernando Caetano na cabeça. Fernando Lázaro vem fazendo um belo trabalho e os jogadores gostam dele, né? A informação é essa mesmo, que os jogadores gostam do rapaz, e isso está dando moral pro grupo. O Corinthians vai chegar à final do Campeonato Paulista. Eu acho que a final é Corinthians e Palmeiras. Eu acho que Corinthians e Palmeiras decidem o Paulistão deste ano aqui. Flávio Prado, a sua análise, você que comentou essa partida aqui na Jovem Pan, a vitória do Corinthians na Neoquímica Arena em Itaquera, com 2 gols do Roger Guedes, o Corinthians passou pelo Mirassol. Flávio, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Tudo que foi dito, eu assino embaixo, foi um jogo legal, gostoso. O placar não mostra o que foi o jogo, porque o Mirassol efetivamente chutou mais a gol, chutou mais finalizou mais vezes. Só que o Corinthians tem o talento desse cara aí, né? Que a gente tá vendo, quem tá vendo no YouTube fazendo gol. O Renato Augusto, diferente, o cara que facilita a vida de todo mundo. Quando tem um cara diferente num time, todo mundo joga melhor. É impressionante, ele faz todo mundo crescer. Isso é normal, Por isso que quando parece um gênio, um diferenciado, o Renato não chega a ser gênio, mas ele é diferenciado. Parece que o time inteiro é bom, né? Mas não é, na verdade é o cara que faz a diferença.
E o Renato, quando ele joga, é outro mundo, é outra coisa. E o Fernando Lázaro está sendo muito inteligente. Ele está usando aquele sistema do sabendo usar, não vai faltar. Decidido o jogo, ele meteu o Paulinho, tudo tranquilo. E o Corinthians acabou conseguindo um resultado expressivo. E um detalhe importante. O Corinthians está jogando, neste momento, fevereiro, um mês e pouquinho depois do começo da temporada, um futebol melhor do que jogou o ano inteiro com o Vitor Pereira. O Fernando Lázaro conseguiu fazer esse time jogar mais em um mês do que o Vitor Pereira em um ano. E ganhou o clássico e tudo. Ou seja, realmente o Flamengo pegou uma mala para ele. Sabe aquele negócio que você encontra um cachorro e... Não, cachorro não é um bom exemplo. Mas você encontra um baúzão grande, assim, tá lá na tua casa, você não sabe o que fazer... Aí você passa pro outro, o cara não sabe fazer com aquilo. Lembrei de uma vez uma geladeira que quebrou na minha casa e eu mandei para casa de um colega de trabalho ali com ele. Quebraram, não tinha solução. Ele chegou na casa dele, tinha uma geladeira na sala. E eu não sei o que ele fez até hoje com aquela geladeira na sala. Mandou para sua tia. Então é mais ou menos isso. O Corinthians tinha uma geladeira quebrada, mandou pro Flamengo, que é o Vitor Pereira. O que ele vai fazer com essa geladeira, eu não sei. Aqui o Corinthians acertou bem, tá jogando um bom futebol. O Fernando Lázaro tá tirando do time do Corinthians o que dá para tirar. Vampeta, boa tarde. E aí, Vamp, já dá para se empolgar com esse Corinthians do Fernando Lázaro? Boa atuação contra o Palmeiras, agora uma vitória diante do Mirassol. Um jogo, como disse o Flávio, não foi fácil, mas o Corinthians mereceu a vitória por 3-0. Já dá para se empolgar com esse Corinthians, Vamp? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Passa. Boa tarde, Flávio, Bruno. Boa tarde a todos. Peraí, que estou recebendo a ligação aqui do Rogério Ceni. Rogério Ceni. Rogério Ceni. Tá ligando pra você? É. Ô, Rogério. Foi que o Nilson... O Nilson o quê? Corinthians e Palmeiras na final? Tá mandando o Rogério aqui, ó. Ah, ele acha que vai chegar o São Paulo? Rogério, Manda a ligação. o São Paulo não vai chegar, não. Segundou, Passa. Segunda de carnaval. Hein? Não vai, não, hein? O quê? Amanhã vai meter o fumo no São Bento? Vai nada. Vai nada. Joga com mistão lá, Rogério. Olha só. Bota o misto. Rogério, o quê? Amanhã fumo no São Bento por causa do comentário? Aonde? Lá em Sorocaba? Besta de carnaval, para, Rogério. Ele tá brincando. O último São Bento de São Paulo lá foi 2-0 pra nós. Hein? Calma, Passa, ele tá brincando, Rogério. Ele falou que foi 2-0 Palmeiras, foi 2-2 Corinthians e Palmeiras. Fica tranquilo. Tá voando nos palpites. E campeonato argentino, então, ele voa. Ei, Atlético Todas as ligas. Atlético de Saco, é? Sarmiento. Tucumã e Velho Eu vou Sarco. saber, Atlético Tucumã, Sarmiento, ele tava fazendo aí. Vamos nessa. Ele tava fazendo os palpites. Chuta qualquer Pelo amor de Deus, gente. Mete Que essa isso? parada lá. É o Piperna que faz essas coisas. O Piperna que vê os jogos. Meu Deus. O cara não faz Mete nada. lá pro lá, Ele também falou assim chuta, pra ele. chuta pra caramba. Eu, assim, eu fui começar o comentário, eu falei, você estava vendo o jogo entre o Foz do Iguaçu e o Arus. Arus, né? Que chama? É o time novo aí que tá Aruco. Aruco. Eu tava vendo fazer o jogo de Foz do Iguaçu e Aruco. Eu falei, um momento. Antes de você concluir o comentário. Por que é que você estava vendo esse jogo? Ele trabalha. Então, aí ele explicou que ele ganhou um trelelé. Tem que ser bom o trelelé, né? Porque não dá, né, cara? Esse jogo aí, ele é insalubre, cara. Você tem que ganhar muito bem pra fazer isso aí. Agora, duro, cara. brincadeiras da Nossa parte, né, Senhora. em relação ao jogo, nós estávamos no Canelada na hora do jogo, né? Aí depois eu fui ver os gols da rodada. Mas disse assim, o Mirassol ele é campeão da Série C, né? Sim. Tá na Série B. Vai, belo time. Não. E o investimento lá na divisão de base. Eu acho que joga a Série B pensando em subir. Tem capacidade. É bom Não, e time. na divisão de base também, aqui em São Paulo, você vê aí na Copa São Paulo, Campeonato Paulista, é um time muito bem gerido, com sem treinamento da hora. Tempo, né? Eu fui lá no sem treinamento do Mirassol. E é gozado que... Né? É pertinho, é 600 quilômetros de São Paulo, mas é da hora. É, do lado de Rio Preto. É gozado que Rio Preto tinha o América, que sempre foi fera, era o time que representava a região. Tinha o Rio Preto, que regionalmente era muito rico e tal. Foi lá milhões de vezes. O Audax vai enfrentar o Rio Preto agora, tá na C. Aí o Mirassol, É, terceira pequenininho e tal, apareceu. Pô, o que é Mirassol e tal? Seria o clube pra aparecer isso. Pô, ficou o Mirassol e os outros E apareceram. tá na Série B, quer dizer, o futebol de São Paulo também tem isso. Só tem vários times que estão no Campeonato Paulista que jogam a Série Disputa B. B. Botafogo, a Ponte não tá, mas o Guarani tá, Mirassol. Guarani, Ituano. Tocaram o hino do Flamengo no meio do jogo da Ponte Preta lá. Meu Deus. Por pouco o Ituano não tá na primeira divisão, quase elimina o Vasco. Cara ignorante pra Estão vendo tudo assim, né? Aquele pênalti lá que o Camilo perdeu, né? Que lá ele é rei, lá o Camilo é o 10, lá ele manda lá, né?
o Corinthians jogou bem. Isso que o Flávio falou é verdade mesmo. O Vitor Pereira, em um ano aí, com aquele negócio, aquela conversa mole, minha equipa, e o Corinthians não jogava nada, né? Com o Fernando Lázaro, o Corinthians joga melhor. Gostei ontem, repetiu de novo, eu falei pro Bruno, jogou na quinta noite, campo molhado, pesado, contra o Palmeiras, jogo intenso. E ontem tava todo mundo, a cavalaria toda lá, ninguém morreu. E jogou bem. Porque a intensidade, eu falo intensidade. Olha o Campeonato Europeu, os grandes jogadores que jogaram agora no final de semana. Amanhã tem um jogo Real Madrid e Liverpool. Amanhã, né, Bruno? Amanhã. Olha se os caras não jogou tudo no final de semana. E aqui é o começo de temporada. Se você pega assim, um ou outro, tira, Flávio, só falou assim. O Renato ou outro, Augusto, não dá pra você usar o mas você viu ontem, jogou muito, ainda jogou no Sapucaí. Que à noite eu vi no Saleb. Mas Ele então, foi pra Sapucaí, ele via ontem à mas noite. o Renato tem que dar. Não, lógico, eu sei, um ou outro. Claro. Você pode fazer um rodízio, porque nem todo mundo tem o mesmo condicionamento físico. E agora o Corinthians só joga o mesmo domingo, né? biotipo. O mesmo biotipo. O Renato Augusto jogou ontem tranquilo, jogou bem, fez o seu primeiro gol da temporada. Né? Roger Guedes, artilheiro do Campeonato Paulista. Né? Quer dizer, um Corinthians melhor, vai ser primeiro do grupo ali, isso conta muito. E o Yuri Alberto é bom. O Yuri Alberto não tá fazendo gol, mas tá jogando bem. Tá jogando bem, sim. Tá jogando Tá bem. jogando bem, não tá fazendo gol, mas tá jogando Tá bem. abrindo Desesperado pra fazer gol. Ele tá abrindo E espaço aí pra vai quem ser vem de aquilo trás. também, eu também concordo com o Bruno, né? Decidir em casa é sempre bom, né? A gente viu que o São Paulo estava levando uma vantagem muito boa diante do Palmeiras no último Paulista, aí toma aquele gol do Rafael Veiga, que era uma vantagem de 3-0 pro segundo jogo. Né? E semifinal é 2 jogos, né? Não é um jogo só. Tudo é um jogo, né? É só a final. bom que jogar mata em ainda. casa. É bom jogar em E o casa. São Paulo, ano passado, tirou o Corinthians porque jogou no Morumbi a semifinal. Se fosse Itaquera, provavelmente era o Corinthians na final. Seguinte, o O Corinthians está à frente agora, né, do São Paulo. tá. Acho que sim. Acho que o Então o antes São estava Paulo tem atrás. que jogar menos, né? O São Paulo vai jogar amanhã. E o Mas Palmeiras, São Paulo estava na frente. O Palmeiras vai ser primeiro geral. Então é muito bom, né? Falando ainda sobre a atuação do Corinthians ontem, Roger Guedes, mais 2 gols marcados. Será que essa é a principal virtude do Fernando Lázaro, dar liberdade para o Roger Guedes? Porque ele está jogando no campo inteiro do Corinthians. Ele falou ontem ele deu uma entrevista na Zona Mista, e ele disse exatamente isso. Ele falou que eles têm uma liberdade de movimentação muito grande, liberado pelo Fernando Lázaro. Existe uma cobrança tática, obviamente, né? Mas no momento que tem a bola, eles resolvem, meio que eles que resolvem. Sabe aquela coisa que o Guardiola fala de caos aí na frente? Eles vão mais próximo da bola grid. Né? Isso aí, movimentação, e aí o outro se movimenta, se mexe, e aí é Renato, aí chega de trás quem estiver jogando já chegou o Fausto Vera, chegou o Duqueiroz, agora estão chegando esses outros meninos. Claro, É isso. Em relação ao Roger Guedes, era uma vontade com a briga com o Vitor Pereira. Lógico, dito e claro isso. Mas aí é o cara agora que ele procurou, tá né? Você vê que agora fome, não, o cara lógico. que procurou. Ele arrumou com a galera toda, como o Paulo Souza arrumou no Flamengo também. Quando o Dorival vem, muda tudo. Todo mundo fala isso, o Nilson fala isso bastante, é verdade. Você, como líder, você tem, principalmente jogador de futebol, se você não tiver um bom relacionamento com os caras vão te ferrar. Vai, da hora. Você foi um Da craque. hora. Entre bater na trave e entrar raspando, o jogador faz isso fácil. Cada liga e Passa fala, raspando. hoje ele cai. Ó, sabe, passa raspando. Os goleiros meus, bola mesmo, Lógico. hoje cai. E é o jogo certo, né? Pô, se perder esse jogo, ferrou. Perde. Sabe, a bola passa raspando. Aquele jogador malandrão. Mas, ó, tira um pouquinho a mais. Mas esse menino aí que tá no Corinthians, não é só essa questão, não, do pessoal gostar dele. Não, ele ele é conhece bom. de futebol. Ele é bom, ele é bom. O Tite pegou esse cara e colocou ele no colo. Quem me falou isso foi o Cittadini. Quem deu emprego pra ele foi o Cittadini. Ele foi empregado no Corinthians pelo Cittadini. Me disse o Cittadini também. Então, ele disse que esse cara tem um profundo... Só se foi no profissional, porque quando eu cheguei no Corinthians, não era Cidadinho e ele já estava lá. Não, tava lá porque foi no Amador, desde o Amador. Não, tô falando que ele tá lá desde a época do Cittadini. Quem empregou ele lá foi o Roberto Cittadini. E ele passou por várias coisas dentro do Corinthians ali e perceberam que ele era um cara que tinha essa queda para ser técnico de futebol, esse perfil para ser técnico de futebol. E o Tite percebeu, o Tite abraçou esse cara. Ele é filho do Zé Maria, do Super Zé, e vem dando certo. Então não é só uma questão do jogador gostar dele, não. Ele é competente. Claro. Ele está se mostrando extremamente... Porque você ser técnico do Corinthians no início de carreira é duro, hein?
É muito Pega que difícil, o hein? bonde caiu na mão. Mas eu acho que assim, o padrão em relação ao ano passado não mudou tanto. Continua sendo um time que joga bem em casa e joga mal fora. Não mudou. Acho que assim, o Vitor Pereira, ele tem mais antipatia das pessoas. Mas continua. Mas a bola, né, Bruno? A bola do Corinthians esse ano é mais agradável. Mas eu vi Corinthians e Ponte Preta ano passado, foi 5-0 com o Vitor Pereira, jogando bem. E a Ponte Preta foi rebaixada para a 20ª divisão. Sim. Corinthians e Avaí, 3-0, 3 gols do Roger Guedes, que chora aí, que o Vitor não gosta de mim, não sei o quê. 3 gols do Roger Guedes. Teve Corinthians e Fluminense, semifinal na Copa do Brasil, 3-0. Corinthians e Atlético Goianiense, 4-1. Corinthians e Santos, 4-0. Em compensação, semana passada foi jogar com a Portuguesa, que é o pior time do campeonato, e empatou 0-0. Mas encarou o Palmeiras ali, ó. Sim, em casa. Ganhou do São Paulo, no Morumbi. Em casa é duro ganhar mesmo. Em casa. E ano passado o Corinthians perdeu do Palmeiras. O Corinthians é um parto. Ano passado o Corinthians perdeu do Palmeiras em casa, 1-0, um gol contra do Rony. Tava 0-0, mas igual. ganhou do São Paulo no Morumbi. Sim, isso foi um resultado que ele conseguiu. Então... Eu acho que não mudou tanto, assim. Eu acho que é um time que joga... a bola do Corinthians não tá melhor? Eu acho que tá mais agradável. Acho que, assim, o Corinthians vinha de 2 jogos muito ruins antes do jogo com o Palmeiras. Assim, a derrota pro São Bernardo, justíssima, assim. De 2, se tivesse um terceiro gol no jogo, seria o terceiro do São Bernardo. Sem o Renato, que é outro ponto. Que também ano passado acontecia. Sem o Renato o time sofria. Caía muito. E depois com a Portuguesa em campo neutro, né? Não era nem totalmente fora de casa, era em Brasília, campo neutro para os dois. E foi 0-0, um jogo péssimo. Então, assim, acho que o Corinthians ele tem ainda alguns padrões. Assim, ele joga bem em casa, ele joga bem quando está todo mundo, quando está Renato, quando está Roger Guedes, quando está Yuri Alberto, e cai muito fora de casa. E quando, até ontem o Fernando Lázaro falou na entrevista, né? Os 2 jogos que ele perdeu no ano, que foi para o Bragantino e para o São Bernardo, ele estava sem Renato e sem Yuri Alberto. Que é duro, né? Isso também acontecia no ano passado, né? Acho que, assim, por enquanto, eu vejo assim, um time muito parecido, assim, um time que ganha em casa, qualquer um vai jogar lá, o Palmeiras vai jogar lá, vai sofrer, o Flamengo vai jogar lá, vai sofrer, qualquer um. Qualquer um. E fora de casa também, assim, ele pode... Isso no Brasileiro vai dar para saber melhor. No Brasileiro, por exemplo, quando ele foi jogar em Cuiabá e perdeu. Foi jogar em Caxias com o Juventude e empatou. No Brasileiro, se ele começar a ir para Cuiabá e ganhar, aí vai jogar em Goiânia e ganha do Goiás. Você vai tem jogar razão, em Salvador, Bruno, e ganha do Bahia. Aí, Sabe, sim, uma mudança. Não fazendo nada disso, não terminou entre os 5. Ô, Bruno, ficou em quarto. Você sabe que eu acho que você tem toda a razão. O Corinthians precisa de uns 4 jogadores ainda. Para mim precisa de mais um meia, mais um atacante, mais um lateral direito. E lateral esquerdo também. Pô, o time inteiro? Quatro dá pra contratar. Zagueiro, lateral, Tem um volante. monte de danadinho lá, faz uma limpa. Precisa. Tem algumas coisas que mais ou menos já está definido. Por exemplo, os 4 caras de qualidade. Andrade falou também na Zona Mista. Ele falou, por exemplo, que ele não falou isso, mas deu a entender que o Balbuena não vai dar. O Balbuena parece que não tá legal e provavelmente não vai renovar. Aí vai precisar de um zagueiro mesmo, não tem jeito. E eles estão conversando com aquele menino do São Bernardo, Barleta, Christian, que é um jogador rápido pelo lado do campo. Eu trazia até o camisa 10 o camisa 10, é Rodriguinho, como é, Thiaguinho? Qual time? Do São Bernardo. O 10 agora. Canhoto. Meteu gol, fez 2 gols agora. Contra o Botafogo. Esse menino, esse do lado aí de campo, eu não sei nem se o Corinthians precisa de jogador para essa posição. Mas, de qualquer forma, é um jogador que eles estão conversando. Vitinho. Traria o Vitinho também. Joga muito. Sim. Tá precisando, o Corinthians precisa Vitinho de uns 4 aquele que jogou no Palmeiras, na base. Depois foi pro Barcelona e voltou. Tá bem demais no campeonato. O problema jogou no Bragantino. O problema do Corinthians é a sequência do Renato Augusto. Quando não joga o Renato Augusto, o time cai muito. Muito. Cai demais. Então ele vai precisar de um jogador para dar aquela mobilidade que o Renato dá, na ausência do Renato, para dar mobilidade. Ou então se jogar junto com o Renato. Vai perder o Duqueiroz no meio do ano, que vai pro Zenit. Ontem o Maicon voltou a jogar um pouquinho, isso é bom, né? O Maicon eu gosto, do jogador de meio campo do Corinthians. O Juliano tá bem. O Juliano. Deu assistência de novo. O Juliano é um cara que dá... Foi artilheiro da Copa do Brasil ano passado. Então, quer dizer, vamos ver. Mas eu acho que precisa mais os 4. Eu concordo com o Vampeta. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.